Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, tá certo? Nesse canal, para trazer para vocês, nesse momento agora, as estruturas gramaticais. Vamos trabalhar hoje gramática, tá? E como pontapé inicial, eu trago para vocês orações subordinadas e substantivas. E o que vocês precisam entender sobre isso? Geralmente, eu divido essa estrutura em três momentos. Orações. Lembrando a vocês que orações é toda a estrutura que dentro do seu conceito, dentro da sua construção, existe a presença de um verbo. Subordinada é toda a estrutura, tá? Mais uma vez trabalhando a questão da estrutura, certo? É toda a estrutura que tem o teor de dependência em relação a outro termo, e de preferência o termo da oração principal. E substantiva, tá? É toda a estrutura voltado ao significado do substantivo. Aí eu remeto vocês às classes gramaticais e trago para vocês o conceito de substantivo. Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Por exemplo, celular, caderno, caneta, computador, tá certo? E aí, N situações. Pronto. Então, o que é que eu trago com a estrutura das orações subordinadas substantivas? Orações subordinadas substantivas, tá certo? Ou oração subordinada substantiva no singular é aquela que tem valor de substantivo e exerce em relação à oração principal a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou aposto. Aí eu trago para vocês um exemplo. Observem com bastante atenção esse exemplo. Espero que você venha. Espero a sua vinda. Trata-se de um gol que não se pode defender. Trata-se de um gol indefensável, certo? Então, quando eu trago essa estrutura das orações subordinadas e substantivas, eu trago justamente a relação estabelecida entre o quê? Palavras ou grupos de palavras. Também trago para vocês que as orações subordinadas, elas exercem a função sintática, até porque a relação, vamos trabalhar agora, relação, as estruturas irão se relacionar uma com a outra, tá certo? Exercendo o quê? Me dando o quê? Justamente uma função sintática, tudo isso em relação à oração principal. Fazendo o que acontece? O que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer que a subordinação, por ser dependente da oração principal, ela vai ligar, tá, a oração principal. Nessa ligação, nessa junção, eu terei uma função sintática, e isso fazendo o quê? Complementando o sentido e o quê? Esse teor de dependência que a oração exerce. A oração subordinada substantiva são introduzidas pelas conjunções integrantes. Lembrem bastante disso e simplesmente foquem. Eu tenho que e se quanto conjunção integrante. Então, isso é de principal importância. Por quê? Porque é através dessas conjunções que a oração subordinada, tá? A oração que em muitas vezes vai ser dependente, vai ligar-se à oração principal através dela. Quem vai fazer essa ponte, quem vai fazer essa ligação, nada mais é do que o que e o se. E via de regra, não são isoladas por vírgula, parênteses ou travessão, ou seja, todas as orações subordinadas e substantivas, elas irão trazer para vocês simplesmente o quê? Teor de dependência, certo? Porque elas sozinhas, elas não terão sentido completo. Tá? E para que aconteça essa junção, essa ligação, eu teria que utilizar justamente a conjunção integrante que eu sei. Também preciso fortalecer para vocês o seguinte, vamos pensar comigo. Se eu quiser construir uma parede, ou se eu quiser construir uma casa, se eu amontoar todos os tijolos, essa casa ela vai ter sustentabilidade, ela vai se sustentar? É claro que não. E o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de algo que dê a liga, que cole esses tijolos, que juntem esses tijolos para no final eu ter o resultado de quê? De uma parede ou da própria ou sonhada casa.
Então, quando eu digo isso para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: os tijolos, eles fazem o papel de quê? Das orações, tanto a oração principal quanto a oração subordinada. E aquela massa, aquela que o pedreiro comumente ele mistura, que é para juntar, para colar esses tijolos, é que vai fazer o papel justamente das conjunções. E que conjunções serão essas? Que e se. Mas na maioria das vezes vocês irão encontrar a conjunção que. Então, todas as vezes, pessoinhas, que vocês encontrarem períodos compostos, ou seja, mais de 2 períodos, e a presença de um que naquele momento, existe uma sinalização mostrando que vocês simplesmente precisam entender que ali naquele momento, naquela estrutura, eu vou ter a presença de uma conjunção integrante, uma oração principal e uma oração subordinada. Certo? Vamos mais adiante. Vamos começar pela oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que tem a função sintática de sujeito, certo? Lembra lá no início que eu falei para vocês que as orações subordinadas substantivas, elas trazem dentro da sua relação, tá? Uma função sintática, a função que elas desempenham mediante a sua relação, pois isso irá acontecer agora. Então eu tenho, aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal, certo? Se vocês observarem muito no exemplo, vocês virão: interessa-me que você compareça à reunião. Observe a disposição desses elementos, desses termos. Identificaram esse que, tá? Então, quando eu identifico o que, automaticamente eu entendo que do meu lado direito, a gente vai trabalhar dessa forma, do meu lado direito sempre vai estar as orações subordinadas. E do meu lado esquerdo sempre estará a oração principal. Então, observe que o que, ele serve como divisor de águas e, ao mesmo tempo, ele junta esses 2 termos, esses 2 períodos, certo? É simples, é só eu identificar dentro da estrutura da oração a presença do que ou do se, mas comumente eu encontro sempre o que. Então, observou a oração, circulem esse que e vocês terão uma visão naquele momento que vocês vão ter do lado direito subordinação, do lado esquerdo oração principal, que é justamente o que está sendo mostrado aqui. Por que eu estou dizendo isso? Para facilitar. Vocês precisam entender que quando a gente trabalha, tá, esse teor de subordinação, precisamos entender que o meu lado direito, que é a subordinação, ela não terá sentido se eu não entender que eu precisarei juntar ou unir com a oração principal. E essa oração principal, tá, estará sempre em evidência. Vocês precisam entender isso, que essa oração principal, ela estará sempre em evidência. Então, eu preciso observar que do meu lado esquerdo eu terei a oração principal. É o carro-chefe, é como se eu tivesse um trem, eu tivesse a máquina e essa máquina puxasse os vagões. Esses vagões vão ser vistos dentro da oração como subordinação. E esse elemento, esse termo, que justamente está unindo esses 2 lados, o lado esquerdo e o lado direito, é chamado de conjunção integrante, que é representado pela conjunção que e pela conjunção se. Logo, quando eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva, é porque quando eu junto a oração principal mais a oração subordinada, o que é que vai acontecer? Simplesmente eu terei a função sintática de substantivo. E o que me diz essa oração? Ele diz o seguinte: quando a oração substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal, lembra que eu falei para vocês no início sobre a questão verbal, que ela existe, a estrutura oração, ela só existe justamente porque dentro do seu conceito, dentro da sua composição, eu irei encontrar aquele verbo, aquela estrutura verbal, aquele verbo que eu digo que é ação, estado, fenômeno da natureza, de acordo com a nomenclatura das classes gramaticais. Então, quando eu digo, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Interessa-me.
Não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. O sujeito é a própria oração subordinada. Vamos para a próxima função sintática. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. O que isso quer me dizer? Simplesmente, se vocês observarem no exemplo, eu terei a presença da mesma conjunção integrante, o que? Observe que ela está em negrito. E eu tenho, eles não permitem que os índios vivam em paz. Mais uma vez, o lado direito, tá? É a subordinação. O lado esquerdo, a oração principal. E quem fica justamente fazendo essa junção, essa união, é a conjunção integrante que. Então eu terei, eles não permitem, oração principal, que, fazendo a função da junção desses dois períodos, e os índios vivam em paz, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque observe que na oração principal eu tenho a presença de um verbo transitivo direto, que é o verbo permitir. Porque quem permite, permite sempre alguma coisa. Tá? Essa permissão é dada a alguém. E a quem foi dado essa permissão? Aos índios, gente. Olha a resposta. Porque se eu disser a vocês, os índios vivam em paz, a estrutura ela não terá sentido. Ela só vai acontecer esse sentido mediante a junção da oração subordinada com a oração principal. Então, observem agora. Eles não permitem oração principal. O que é a conjunção integrante. Os índios vivam em paz, oração subordinada substantiva, aí eu vou classificá-la como objetiva direta, porque o verbo da oração principal vai estar, certo? Na sua transitividade direta, ou seja, sempre se liga ao verbo da oração principal sem preposição. Indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. Vamos para a próxima função. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. É o contrário da direta. Observe o seguinte, vamos idealizar aqui. Se porventura eu quiser mandar uma mensagem para vocês aí do outro lado da tela, certo? Eu estou agora falando com vocês. Então eu estou falando diretamente com vocês. Eu não estou precisando de outro elemento, nem de uma estrutura e nem de ninguém para mandar a mensagem para vocês aí do outro lado da tela. Agora, se por acaso eu saio daqui e mando alguém levar uma mensagem até vocês, então essa mensagem está chegando até vocês indiretamente, ou seja, eu estou usando alguém, quando eu digo usar, mas já no sentido bom, tá? Estou mandando essa mensagem diretamente, é o que vai acontecer na indireta. Então a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, agora vai aparecer o quê? Uma preposição. Por quê? Porque ela precisa dessa preposição. Ela só vai conseguir ser essa ligação com a outra estrutura a partir dessa preposição. E a conjunção integrante vai participar, continuará da mesma forma, não vai mudar. Observe, ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Mais uma vez eu consigo identificar a conjunção integrante que, mas antes do que eu tenho de, são chamados de preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, e aí sucessivamente. Então eu preciso ter esse conhecimento, porque as orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, além de ter a conjunção integrante, antes da conjunção tem a presença de uma preposição. E essa preposição é a de. Certo? Vamos para a próxima oração, próxima função sintática. Oração subordinada substantiva predicativa. Aqui no interior, gente, sempre tem aquela história de fulano é um menino de bons predicados, certo? E o que isso quer dizer? Que esse fulano, essa pessoa, tem boas qualidades. Então, predicar, tá? É qualidade atribuída a alguém. E quem vai ser esse alguém? Automaticamente alguém que é citado na oração principal. Observe. O problema é que o prazo já se esgotou. Para começo de conversa, tá?
o predicativo do sujeito da oração principal, quando eu falei para vocês quem é o sujeito, quem é a estrutura ao qual eu estou falando? Do problema. É o problema que está no centro da estrutura, é o problema de que eu estou falando, tá certo? E o que foi que se esgotou, tá certo? O prazo em relação a quem? Ao problema. Observe, tá? A oração subordinada, substantiva, predicativa se liga ao sujeito da oração principal, ou seja, aquele termo que está do meu lado, tá aqui o lápis, do meu lado esquerdo, tá certo? Através do verbo de ligação. Aí eu trago vocês para a reflexão dos verbos de ligação. Que verbo de ligação é esse, professor Fábio? É simples, gente. É aqueles verbos que não expressam ou não exprimem ação. Ser, estar, permanecer, tá certo? Então, todos esses verbos que não expressam essa ação, eles são chamados de ligação, inclusive até rima, né? Então, através do verbo de ligação, o verbo ser, na grande maioria dos casos, quando ele diz isso, é porque nas orações subordinadas substantivas, vocês vão encontrar, na maioria dessas orações, sempre o verbo ser, certo? Vamos para a próxima função sintática. Agora eu vou para a completiva nominal. O nome já está dizendo, se em outros momentos eu tive um elemento que completava o sentido do verbo, agora eu vou ter um elemento que complete o sentido do nome, complemento nominal. E ele traz em sua estrutura o seguinte, é aquela que funciona, tá, como complemento nominal de quê? De um nome. Olha mais uma vez da oração principal. Eu chamo a atenção de vocês porque tudo vai ter uma ligação com a oração principal. E esse que, ele sempre vai estar presente. Observe no exemplo. Chego à conclusão de que o contrato é legal. Certo? Eu tenho a oração principal, que é a primeira oração, e a segunda oração, que é chamada como a subordinação. Mais uma vez, tá? Mostrando a vocês lado direito, lado esquerdo e lado direito. Tá? Da oração, da estrutura oracional ou dos períodos compostos. Lado esquerdo, eu tenho a oração principal. Lado direito, eu tenho a estrutura subordinada, aquela dependente dessa daqui. E aqui que sou eu, tá? Que vos falo, automaticamente representando essa conjunção integrante. Então, o que é que vem o conceito e conhecimento? A oração subordinada substantiva completiva nominal. Como eu posso identificá-la? Ao nome da oração principal, através da preposição a, de, com, por, para, em. E o que isso quer dizer? Que nesse momento também eu vou ter a presença de uma preposição. E, pessoal, eu preciso entender que sempre irá acontecer essa relação da subordinação com a oração principal. Tudo passa por esse conceito. Eu preciso entender que o meu lado direito, ele só vai ter sentido, ou seja, a oração subordinada só vai ter sentido se tiver uma relação com o meu lado esquerdo, que é conhecido como a oração principal. Vamos à próxima função sintática. E por último, nós trazemos para vocês as orações subordinadas apositivas, que é justamente referente a aposto, tá? É aquela que funciona como aposto de um nome da oração principal. Existe nos presídios esta lei, 2 pontos. Aí agora eu vou explicar. Porque o aposto nada mais é do que a explicação, a enumeração, tá? A classificação de quê? De um nome falado anteriormente. E que nome é esse aqui no momento? A lei. Eu agora, tá, vou mostrar a vocês que lei é essa. Existe nos presídios esta lei. Aí agora eu vou explicar. Ninguém denuncia ninguém. Observe que agora eu teria a presença de 2 pontos, tá, sinalizando a substantiva positiva. Eu teria a presença do que e continuará da mesma forma. Oração principal, oração subordinada e agora, mais uma vez, o que quanto conjunção integrante, mas eu teria a presença desses 2 pontos, que é justamente uma característica do aposto.
Ele diz: a oração subordinada substantiva positiva sempre se liga ao nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação. Mas, em contrapartida, eu terei simplesmente a presença dessas estruturas significativas que são esses dois pontos. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui, tá certo? Espero que vocês gostem. Da próxima vez traremos mais aulas para somar e para agregar mais valores dentro do conceito da vida de vocês. Fui!